No almoço de domingo, minha sobrinha puxou meus brincos e disse: a mamãe falou que são bijuteria barata. Em seguida, quebrou um deles no meio, enquanto todos riam alto. Naquela noite, encerrei de vez o pagamento de $900 mensais da escola particular dela. Nunca vou esquecer aquele domingo. Era um daqueles dias de fim de verão mais pesados do que deveriam ser, como se até o ar soubesse que algo estava errado. Minha irmã Amanda tinha insistido que todos almoçássemos juntos, dizendo que já estava mais do que na hora. A ideia era comemorar as notas da filha, todas as em uma escola particular pela qual eu pagava mensalmente $900. Não é ostentação, é fato. Amanda não trabalha em tempo integral há 4 anos, e o ex-marido, pelo que ouvi, vendia TVs usadas de um caminhão em Reno. Então, sim, eu pagava em silêncio todo mês porque não queria que Savannah fosse limitada pelas escolhas da mãe. Ela é inteligente, talentosa até. Eu vinha fazendo isso havia quase 3 anos, sem nunca pedir agradecimento, sem cobrar nada. Só queria que tivesse uma chance. O almoço deveria ser uma celebração, mas virou uma emboscada familiar. Começou pela comida. Amanda serviu lasanha congelada como se fosse um banquete sofisticado, e minha mãe trouxe uma garrafa de vinho comprada em promoção, já pela metade quando chegou. Meu padrasto, Glenn, estava na 3ª cerveja antes mesmo do pão de alho ir à mesa. Tudo parecia forçado demais. Amanda sorria sem motivo, como se tentasse nos distrair de algo que ainda não sabíamos. Sentamos para comer e a mesa virou uma versão mal feita de sitcom. Minha mãe não parava de comentar que Savannah estava destinada a entrar na Ivy League. Glenn fez algumas piadinhas cansadas sobre eu ainda estar solteira, morando em um bom apartamento. Amanda quase não falou nada, apenas continuava enchendo a taça de vinho. Então, em meio a toda aquela alegria forçada, Savannah se levantou atrás de mim. Eu nem percebi até sentir a mão dela roçar meu pescoço. Quando virei, antes que eu pudesse reagir, ela puxou o brinco esquerdo da minha orelha. Não foi brincadeira, não foi acidente, simplesmente esticou a mão e pegou. Perguntei o que ela estava fazendo, mas ela não respondeu. Apenas ergueu o brinco, como se estivesse examinando pela primeira vez. O silêncio tomou conta da mesa. Então ela me encarou e disse: a mamãe falou que isso é bijuteria barata. Você finge que é de verdade porque ninguém nunca te deu nada bom. Ela nem piscou. Apenas quebrou o brinco, dobrando-o até partir ao meio. A mesa explodiu em gargalhadas. Glenn soltou uma risada alta, quase como um latido, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Amanda escondeu o rosto atrás da mão, fingindo choque, mas eu vi o sorriso dela. Minha mãe não disse uma palavra, apenas se serviu de mais vinho. Fiquei ali, segurando o brinco quebrado na palma da mão. Queria dizer algo, mas nada viria que não me fizesse parecer ainda menor do que já me sentia naquele momento. Aqueles brincos foram o último presente que meu pai me deu. Comprou em um penhor quando me formei na faculdade. Ele morreu 6 meses depois. Amanda nem sequer foi ao funeral. Me levantei, pedi licença e fui ao banheiro. Tranquei a porta e fiquei encarando o espelho. Não daria a eles a satisfação de me ver chorar. Nem uma lágrima. 10 minutos depois, voltei, passei pela mesa, agradeci pelo almoço e fui embora. Naquela noite, abri o notebook, entrei no portal de pagamentos da escola e cancelei o débito automático. Sem emoção, sem dúvida, apenas fim. Em seguida, enviei uma única mensagem para Amanda: você acabou de perder os $900 mensais, para sempre. Ela não respondeu. Nem naquela noite, nem no dia seguinte. Mas eu sabia que tinha lido. E eu sabia que as consequências viriam. Eles achavam que eu era a carteira da qual podiam tirar e tirar até não restar nada. Mas esqueceram de uma coisa: eu nunca lhes devia nada. E estavam prestes a descobrir como é a vida quando a carteira vai embora. Amanda não mandou mensagem na manhã seguinte. Nenhum pedido de desculpa, nenhuma explicação. Eu não esperava, mas parte de mim ainda tinha a esperança de que ela ao menos reconhecesse o que tinha acontecido. Em vez disso, na noite de segunda-feira, meu celular começou a pipocar, mas não por causa dela. Primeiro foi minha mãe: você precisa parar com essa besteira. Savannah é só uma criança. Ela não fez por mal. Depois, outra mensagem:
Como se estivesse montando um argumento: você vai mesmo tirar a educação dela por causa de um brinco? Em nenhum momento ela perguntou se eu estava bem. Em nenhum momento mencionou que Savannah havia quebrado algo que tinha pertencido ao meu pai. Não respondi. Li cada palavra, fiz print e guardei em uma pasta que criei no celular. Justificativa, um lembrete para o meu futuro caso eu algum dia amolecesse. Depois veio Glenn, e daí? Vai arruinar o futuro dela só porque seus sentimentos foram feridos? Cresça. Essa me fez rir alto. Glenn, que nunca deu um centavo para o aluguel da Amanda nem para a escola das crianças, de repente tinha muito a dizer sobre as minhas responsabilidades. Então permaneci em silêncio. Na terça de manhã, Amanda finalmente quebrou o silêncio com uma única palavra: sério. Só isso. Nenhum pedido de desculpa, nenhum sinal de arrependimento, nem sequer uma tentativa de fingir que não sabia por que eu tinha cortado o pagamento. Apenas uma palavra passivo-agressiva, como se eu tivesse cancelado um brunch ou esquecido de levar um prato para um encontro de amigos. Na quarta-feira, tive certeza de que ela já estava distorcendo a história. Recebi uma mensagem no Facebook de uma amiga dela, alguém de quem eu não ouvia falar havia anos: oi, espero que esteja tudo bem. A Amanda disse que vocês tiveram um mal-entendido. Ela comentou que talvez a Savannah não volte para Birwood. O que está acontecendo? Mal-entendido. Era assim que ela estava chamando. Naquela tarde, olhei o Instagram da Amanda. Ela tinha postado uma foto da Savannah sentada à mesa da cozinha, cercada de livros, fazendo sinal de paz com a mão. Legenda: garotas inteligentes fazem o próprio caminho. Decidimos seguir uma nova direção. Educação não tem a ver com etiqueta de preço. Os comentários estavam cheios de gente chamando Savannah de rainha, elogiando Amanda por se libertar do sistema. Foi aí que preparei meu próximo movimento. Amanda estava morando em um dos meus imóveis havia quase 4 anos. Um bom apartamento de 2 quartos, em área tranquila e segura, a 20 minutos da escola particular. Eu havia dado um desconto no aluguel quando ela se mudou após a última ordem de despejo. Além disso, pagava água, coleta de lixo e até ajudei a cobrir conserto quando o ar-condicionado quebrou. O contrato dela já tinha virado mensal havia mais de um ano. Então entrei em contato com o administrador do imóvel e pedi para redigir a notificação formal de 60 dias. Sem confusão, sem drama, apenas negócios. Enviei por e-mail e também deixei uma cópia na caixa de correio dela. Em poucas horas, ela respondeu. Dessa vez, tinha muito mais a dizer. Você está destruindo a própria família. Savannah é só uma adolescente. Isso não é sobre um brinco. É sobre você ser amarga e invejosa. Você nunca teve uma família de verdade, por isso não entende o que significa lutar pelos filhos. E continuava. Parágrafos e mais parágrafos, acusações, tentativas de me culpar. Em uma parte, ela escreveu: você vai se arrepender disso quando estiver velha e sozinha. Não respondi. Apenas encaminhei o e-mail para a mesma pasta. Justificativa. No dia seguinte, encontrei minha mãe no supermercado. Tentei evitar, mas ela me viu perto do corredor do congelador e me encurralou. Pediu que eu fosse jantar na casa dela. Disse que Amanda tinha chorado. Afirmou que Savannah estava passando por uma fase difícil. Me falou que famílias brigam e que aquilo tinha passado dos limites. Respondi que não estava interessada em consertar nada. Que não estava guardando rancor, apenas tinha decidido parar de representar o papel que escreveram para mim sem que eu tivesse escolha. Ela revirou os olhos e disse: tudo bem, fique com seu dinheiro. Vamos ver até onde isso te leva. E foi só isso. Ninguém, em momento algum, perguntou o que aqueles brincos significavam para mim. Nenhum deles admitiu que talvez, só talvez, Savannah tivesse passado dos limites. Para eles, eu era apenas a carteira, a base de apoio, a pessoa que não precisava de nada e que continuaria dando porque sempre tinha dado. Mas algo mudou naquele domingo. Eles deixaram claro que eu não era família. Eu era apenas útil. Então, decidi mostrar como seria quando eu deixasse de ser. E aquilo era só o começo. No fim da segunda semana, os sorrisos forçados já começavam a se desfazer.
Amanda ainda postava fotos filtradas da savana em cafeterias, cercada de livros e cafés intocados. As legendas eram sempre dramáticas: educação livre é poder. A vida real é a sala de aula. Alguns caminhos não se pavimentam com mensalidades. Como se tivesse inventado uma forma revolucionária de criar a filha. Mas, nos bastidores, ela estava se debatendo. Não ouvi dela, claro. Mas começaram a chegar ligações de pessoas com quem eu mal falava. Uma mulher para quem Amanda já tinha trabalhado como babá entrou em contato perguntando se eu sabia que ela estava pensando em fazer o homeschooling, mas precisava de ajuda com material. Outra pessoa, uma ex-colega minha que era amiga da vizinha da Amanda, contou que tinha visto Savannah chorando na varanda à tarde da noite, enquanto Amanda gritava ao telefone dentro de casa. Então aconteceu algo que eu jamais esperava. Savannah me ligou. Não foi mensagem, não foi recado na caixa postal, uma ligação de verdade. Era 11h30 da noite quando o nome dela apareceu na tela do meu celular. Eu hesitei, mas atendi. Ela não começou com um alô. Disse: eu não queria quebrar. Eu não sabia que eram de verdade. Eu não sabia que importavam. A voz dela estava baixa, trêmula. Contou que Amanda tinha dito que os brincos eram baratos. Que, se ela me provocasse com aquilo, chamaria minha atenção. Talvez eu me sentisse culpada e oferecesse mais ajuda. Um MacBook novo, dinheiro para viagens de verão, roupas melhores. Perguntei a Savannah por que ela tinha ouvido a mãe. Ela não soube responder. Disse apenas que Amanda garantia que eu nunca as cortaria. Que eu gostava demais de bancar a heroína. Que eu era solitária e que dinheiro era tudo que eu tinha a oferecer, então jamais teria coragem de ir embora. Perguntei se Amanda já tinha contado a ela de onde vinham os brincos. Savannah ficou em silêncio. Não, respondeu. Achei que fossem bijuteria. Então eu contei. Contei sobre meu pai, sobre como ele deixava de comer para que eu pudesse fazer balé. Sobre o jeito como me entregou a caixinha de presente na formatura da faculdade, com as mãos calejadas e os olhos marejados. Sobre como ele morreu 6 meses depois, e eu usei aqueles brincos no funeral. Ela ficou muito tempo sem falar nada. Achei que tivesse desligado. Mas, então, sussurrou: desculpa. Eu acreditei. Mas não falei nada sobre a escola. Ainda não. Nem sobre o apartamento. Apenas disse para ela cuidar de si mesma e desliguei. Na manhã seguinte, Amanda finalmente largou a pose de persona perfeita das redes. Me mandou um texto enorme. Não era pedido de desculpa, nem explicação, era um aviso: não envolva a Savannah nisso. Ela é uma criança. Se tem problema, resolva comigo, certo? Só que Savannah já tinha vindo até mim. Naquela tarde, recebi um e-mail do administrador do meu imóvel. Amanda tinha aparecido no escritório exigindo saber se poderia brigar legalmente contra o despejo. Alegou que era retaliação. Disse que eu estava tentando arruiná-la sem motivo. Chegou até a ameaçar ir à imprensa local e transformar a história em manchete: irmã rica expulsa mãe solteira em dificuldades. Mas eu já estava 10 passos à frente. 2 dias antes, tinha falado com a diretora da Birwood Academy. Avisei que não renovaria a mensalidade da Savannah, mas perguntei se havia algum programa que pudesse ajudar a mantê-la matriculada. No começo, ela hesitou, mas depois contou que havia fundos de emergência limitados. Precisariam de documentos, cartas de explicação, provas da situação. Eu me ofereci para ajudar Savannah a aplicar discretamente, sem a Amanda. Ela disse que pensaria no assunto. Essa foi a parte que Amanda nunca imaginou. Ela pensava que tinha queimado a ponte comigo, mas Savannah já tentava atravessar as cinzas, querendo entender o que realmente tinha acontecido e que tipo de pessoa a mãe dela era de verdade. Só que Amanda não tinha terminado. Nem de perto. Naquela sexta-feira, minha mãe me ligou de novo. Só que, dessa vez, foi diferente. Não tentou adoçar a conversa. Partiu direto para a fúria. Disse que eu estava colocando Savannah contra a própria mãe, que eu estava manipulando uma criança e destruindo a família. Glenn pegou o telefone em seguida e disse que eu devia estar pronta para viver com as consequências do que comecei. Foi aí que tomei minha decisão final.
Liguei para o meu advogado e pedi para iniciar o processo de retirar o acesso da Amanda à conta de herança que nosso pai tinha deixado. Ela vinha mexendo nesse dinheiro de vez em quando ao longo dos anos, sempre alegando ser emergência. Eu era executora. Estava na hora de fechar também essa porta. Eu não tinha terminado de ser a vilã na história deles. Na verdade, eu estava apenas começando. A conta da herança era o último fio que Amanda ainda tinha para puxar. Nosso pai não havia deixado muito, apenas um fundo modesto destinado a emergências para nós duas. Despesas médicas, consertos de carro, esse tipo de coisa. Eu mal tinha tocado no dinheiro. Amanda já tinha emprestado 6 vezes. Uma delas para pagar o aparelho ortodôntico da Savannah, que ela nunca colocou. Outra para uma ideia de negócio que, de alguma forma, virou um fim de semana em Scottsdale. O resto, simplesmente sem explicação. Quando pedi ao advogado para encerrar o acesso dela, ele nem pareceu surpreso. Só pediu que eu enviasse a papelada de praxe. Disse que já tinha lidado com piores. Naquela mesma noite, Amanda apareceu no meu condomínio, sem avisar. Estava em frente ao prédio quando estacionei na garagem, acenando como se nada tivesse acontecido. Pensei em dar ré e dar uma volta no quarteirão, mas a curiosidade falou mais alto. Ela me esperava no elevador. Assim que as portas se fecharam atrás de nós, mudou para aquela voz que usava quando queria alguma coisa doce demais, como xarope derramado sobre uma lâmina. Disse que entendia que eu estava magoada. Que Savannah estava passando por uma fase, só estava descontando, que não quis dizer nada daquilo. Eu não disse uma palavra. Então ela chegou ao ponto real, perguntou se eu podia reconsiderar o despejo. Pediu 6 meses a mais, talvez até 3. Disse que só precisava de tempo para colocar as coisas em ordem. Perguntei exatamente o que ela planejava colocar em ordem. Ela não respondeu. Apenas sorriu. Aquele tipo de sorriso que as pessoas dão quando estão perdendo o controle e tentando fingir que não. Foi então que disse algo que nunca vou esquecer: você não vai realmente jogar sua própria irmã e sua sobrinha na rua, vai? Respondi que eu não estava jogando ninguém em lugar nenhum. Eu só estava finalmente me afastando e deixando que ela ficasse de pé sozinha. Ela resmungou algo baixo, sobre eu estar gostando daquilo. Não respondi. Então ela repetiu, mais alto: você adora isso, não é? Ver a gente desmoronar faz você se sentir poderosa. Eu disse que era irônico ouvir isso justamente da pessoa que incentivou a própria filha a me humilhar na frente de toda a família. Ela riu. Não uma risada de verdade, mas aquele tipo usado para te diminuir, e disse: não era sobre os brincos, Diana. Isso foi sobre você precisar ser colocada no seu devido lugar. Foi nesse momento que abri a porta do elevador e disse que ela precisava ir embora. Ela não discutiu. Simplesmente saiu andando e disse: isso não acabou. E ela tinha razão. Porque naquele fim de semana, minha mãe ligou de novo. Dessa vez, contou que Amanda tinha se mudado para a casa dela. Temporariamente, alegando que não tinha para onde ir. Disse que Savannah estava infeliz, se recusando a comer. Perguntou se eu estava feliz agora. Eu não respondi, mas já sabia o que viria em seguida. Na segunda-feira, recebi um e-mail da administradora da Birwood Academy. Ela dizia que Savannah havia enviado um pedido de bolsa por dificuldades financeiras, mas Amanda tinha interceptado o retorno da escola e insistido para cancelarem. Alegou que não estavam mais interessados. Foi aí que liguei para Savannah diretamente. Ela atendeu do banheiro, sussurrando, e contou que Amanda tinha tomado o celular dela na noite em que tentou me ligar, ameaçando cancelar seus planos de verão, dizendo que ela não podia mais falar comigo. Perguntei se ela ainda queria continuar na Birwood. Ela disse que sim, mas não queria trair a mãe. Respondi que não era traição se ela apenas estava tentando sobreviver. Então revelei algo que ainda não planejava dizer: eu tinha dinheiro guardado suficiente para pagar o último ano completo dela na Birwood, se ela quisesse. Sem condições, sem acordos, sem precisar de contato com Amanda. Ela chorou. Depois sussurrou: eu não sei o que fazer. E eu disse: você não precisa decidir agora. Só saiba que eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, recebi outra mensagem de Glenn. Dessa vez, a mensagem foi curta:
você vai destruir essa família só porque seu orgulho foi ferido. Fiquei olhando para aquilo por um minuto inteiro, depois deletei. Porque o que eles não entendiam, o que se recusavam a entender, era que não se tratava de orgulho. Era sobre décadas sendo usada e depois culpada, sobre ser a confiável até decidirem que eu não servia mais. Eles achavam que eu acabaria cedendo, pedindo desculpas, oferecendo ajuda. Mas eu não ia ceder. Eu estava limpando os escombros e, quando terminasse, eles não reconheceriam a versão de mim que sairia debaixo deles. 2 semanas depois de Amanda se mudar para a casa da nossa mãe, ouvi de Savannah novamente. Só que desta vez não foi uma ligação. Foi uma carta, escrita à mão, dobrada com cuidado em um envelope, deixada na minha caixa de correio sem remetente. A caligrafia dela era atenta, como se não quisesse estragar nada. Ela contou que vinha pensando em tudo, no que fez, no que Amanda disse, nas consequências. Escreveu que, pela primeira vez na vida, não sabia em quem confiar. Que Amanda mudava a história o tempo todo. Primeiro, dizia que eu tinha enlouquecido. Depois, que eu era invejosa. Por fim, virou que eu estava fazendo tudo aquilo só para controlá-las. Mas Savannah escreveu outra coisa. Disse, eu lembro de quando você me dava livros todo Natal. De quando você foi na minha feira de ciências. De quando você comprou aquele bloco de desenho mesmo quando eu disse que não era boa nisso. E então perguntou se ainda poderia voltar para Birwood. Sem mencionar Amanda. Sem desculpas. Apenas uma criança estendendo a mão. Não hesitei. Escrevi para a administradora da escola e disse que seguiríamos em frente. Eu bancaria o ano inteiro discretamente, com a condição de que Amanda não tivesse nenhuma participação. Nenhum contato. Paguei até uma taxa extra para registrar Savannah como estudante independente em circunstâncias especiais. 3 dias depois, recebi outra carta. Dessa vez, de Amanda. Uma bagunça. Um fluxo de raiva e sarcasmo, escrita à mão como a de Savannah, mas apressada e cheia de fúria. Ela me acusava de manipular a filha, de forçá-la a escolher lados. Dizia que eu era uma mulher sem família tentando roubar a de outra pessoa. A última frase dizia, você não passa de uma carteira rancorosa. Não respondi, porque nessa altura outra coisa tinha acontecido. Minha mãe me ligou chorando. Não eram lágrimas dramáticas, performáticas. Eram reais. Eu podia ouvir na voz dela. Disse que Amanda e Glenn tinham brigado feio, gritando no meio da garagem. A briga foi por dinheiro, sobre quem deveria pagar o quê, sobre de quem era a culpa por eu ter cortado tudo. Savannah se trancou no quarto de hóspedes. Glenn saiu batendo porta e só voltou perto da meia-noite. Mamãe disse que sentia como se tudo estivesse desmoronando. Eu respondi que não estava desmoronando, só finalmente mostrando as rachaduras. E então veio a parte que eu não esperava, ela pediu desculpas. Disse que deveria ter me defendido no almoço, que sabia que o que Savannah fez estava errado, que deixou Amanda distorcer a história porque era mais fácil do que encarar a verdade. Contou que Glenn não estava lidando bem com a situação, que tinha começado a dizer coisas injustas sobre mim, que a acusava de estar escolhendo lados. Eu não falei muito, apenas escutei. E então ela disse algo que eu nunca tinha ouvido dela, obrigada por cortar elas. Esperei. Ela repetiu, obrigada por fazer o que eu não consegui. Disse que Amanda precisava aprender a se sustentar sozinha. Que Savannah precisava enxergar o que era manipulação quando vinha de alguém em quem você confiava. E que, de alguma forma, ao me afastar, eu tinha feito mais por elas do que ela mesma, ficando. Eu não chorei, mas senti algo mudar dentro de mim. Durante anos, fui a pessoa em quem todos se apoiavam. A confiável. A que resolvia os problemas. E quando finalmente me defendi, todos agiram como se fosse um ataque. Mas agora, com a poeira começando a baixar, eles estavam percebendo uma coisa, eu não era quem estava destruindo a família. Eu era quem a mantinha de pé. E sem mim, a verdade finalmente estava sendo forçada a aparecer. Mas ainda faltava a última parte, porque Glenn ainda achava que podia falar de mim como se eu devesse algo a eles. Eu tinha uma última coisa a dizer a ele. Glenn nunca vinha direto. Nunca. Sempre preferia comentários de lado, jogados em grupos de família,
altos o bastante para ferir, baixos o bastante para negar depois. Dessa vez, foi num churrasco. Um daqueles encontros de vizinhança em que mamãe culpava todo mundo até ir. Eu não planejava comparecer, mas Savannah tinha me pedido diretamente, em outra carta escrita à mão, que fosse, só para não piorar as coisas. Então eu fui. O quintal estava cheio de cadeiras de plástico, cachorros quentes mornos, e a playlist horrível do Glenn tocando de fundo. Amanda ficou do outro lado, de óculos escuros, fingindo que eu não estava lá. Savannah passou quase todo o tempo ao meu lado, sem falar muito, mas presente, observando. Foi no meio de uma conversa sobre absolutamente nada que Glenn soltou. Bom, nem todos nós podemos ser como a Diana. Sem filhos, sem parceiro, nada a perder. As palavras ficaram no ar como fumaça. Algumas pessoas riram sem graça. Alguém se mexeu na cadeira. Minha mãe congelou. Eu me levantei completamente. Sem gritar, sem cena. Olhei direto para Glenn e disse: na verdade, eu tenho algo a perder. Minha paciência. E ela acabou. Depois me virei para minha mãe, agradeci pelo convite, beijei Savannah na testa e fui embora. Não voltei. No dia seguinte, entrei com a papelada para cortar oficialmente qualquer acesso de Amanda a tudo que estivesse ligado a mim, contas conjuntas, contatos compartilhados, qualquer coisa. Troquei as fechaduras do meu imóvel antes de entregar para um novo inquilino. Enviei ao meu advogado as cópias finais de tudo. Mas a parte que realmente selou tudo foi uma carta que escrevi para minha mãe. Nela, disse que a amava, que entendia a confusão em que ela tinha se deixado prender, que a perdoava por não me proteger quando eu era a que estava sendo usada. Mas também deixei claro, eu tinha acabado com o papel de consertar a família. Sem mais feriados, sem mais aniversários, sem mais fingimento. Ela respondeu. Não de imediato, mas respondeu. Disse que entendia, que lamentava não ter percebido antes. E então escreveu algo que ficou comigo: às vezes, quem finalmente diz não é quem mais amou por mais tempo. Quanto a Savannah, ela voltou para Birwood no outono, em silêncio, sem Amanda saber como estava sendo pago. Mantivemos nosso acordo. Ela ainda me manda cartas todo mês. Cheias de pequenos detalhes, desenhos, anotações sobre as aulas, fotos de projetos em que está trabalhando. A última terminou assim: obrigada por me ensinar a me defender. Nunca vou esquecer. Não vi Amanda desde aquele churrasco. Ouvi por alguém que ela está com dificuldades. Foi negada em 2 novas locações. Glenn saiu da história. Minha mãe disse que elas mal se falam, mas eu não pergunto, não procuro saber. Porque o que eles nunca entenderam é que eu não estava tirando nada deles. Eu só finalmente parei de dar. E no silêncio que se seguiu, eles ouviram o som de suas próprias vidas sem o meu apoio ecoando de volta. É isso que acontece quando se confunde gentileza com fraqueza. Uma hora, lembram de quem manteve as luzes acesas. E nunca esquecem o momento em que essas luzes se apagaram.